Feche os seus olhos. Esse Deus está aqui. Feche os seus olhos. Ele está dizendo nesta noite para você: para que solidão? Para que tanto sofrimento? Para que desistência? Para que desânimo? Oh, babaxia. Para quê? Para quê? Para que tanta confusão? Para que tanto desespero? Ouça a voz dele falando com você. Ouça a voz do Senhor Jesus, é o amor da sua vida. Jesus é o amor que você tanto procurou um dia. Você procurou na família, você procurou em seres humanos, e você encontrou em Jesus. E Jesus te ensinou o que é o verdadeiro amor. Desfruta deste amor alguns instantes agora. Este amor infinito, este amor que não vem e enche, ele enche a nossa alma. Ele enche todos os espaços vazios do nosso coração. Esse amor que transforma tudo dentro de nós. Esse amor que nos faz crescer, nos faz amadurecer. Este amor que nos faz ser sóbrios. Este amor que nos dá segurança. Este amor que nos sustenta, que nos dá esperança. Este amor que tem estado todos os dias ao nosso redor, dentro de nós. Aleluia! Diga glória a Deus. Aleluia! Você tem recebido o amor do Senhor Jesus? Amém? Dia após dia? Amém? Você tem entendido que este amor, o objetivo deste amor, é para que você dia após dia esteja separado de todas as coisas nesta terra que tem te afligido a alma, que tem sucumbido você. Este amor de Deus derramado nos nossos corações tem o propósito de não apenas nos fazer novas criaturas, mas para que nós possamos sermos capturados e resgatados das dores, dos sofrimentos e do passado. Diga amém. Abra comigo a sua Bíblia em Ezequiel capítulo 47. Hoje nós falamos isso durante o dia e vamos terminar agora. Ezequiel capítulo 47. Deus dá uma visão ímpar para Ezequiel sobre um rio que saía de debaixo do umbral das portas, do lado direito, lado sul, e que saía para o Mar Morto. E este rio, ele começava como uma pequena fonte e ele ia crescendo gradativamente. A Bíblia diz, em Ezequiel 47, vamos ler o texto, versículo de número 1. Depois disso me fez voltar à porta da casa, e eis que saíam águas por debaixo do umbral da casa para o oriente, porque a face da casa dava para o oriente. E as águas desciam de debaixo, desde o lado direito da casa, ao sul do altar. E ele me fez sair pelo caminho da porta do norte, e me fez dar uma volta pelo caminho de fora, até a porta exterior, pelo caminho que dá para o oriente. E eis que corriam águas do lado direito. E saiu aquele homem para o oriente, tendo na sua mão um cordel de medir, e mediu 1000 côvados, e me fez passar pelas águas, as águas que me davam nos tornozelos. E mediu mais 1000 côvados, e me fez passar pelas águas, águas que me davam nos joelhos. E outra vez mediu mais 1000, e me fez passar águas que me davam nos lombos. E mediu mais 1000, e era um rio, que eu não podia atravessar, porque as águas eram profundas, águas que se deviam passar a nado, rio pelo qual não se podia passar. E disse-me, viste isto, filho do homem? Então levou-me e me fez voltar para a margem do rio. E tendo eu voltado, eis que à margem do rio havia uma grande abundância de árvores, e de um e de outro lado. Então me disse, essas águas saem para a região oriental, e descem ao deserto, e entram no mar, e sendo levadas pelo mar, as águas tornar-se-ão saudáveis. E será que toda criatura vivente, que passar por onde quer que entrar em este rio, viverá, estes rios viverá, e haverá muitíssimo peixe, porque lá chegarão estas águas e serão saudáveis, e viverá tudo por onde quer que este rio entrar. Será também que os pescadores estarão em pé dele, desde Engide e em Englaim, haverá lugar para estender redes, peixe, segundo a espécie será como o peixe do mar grande, em multidão excessiva. Versículo de número 12, e junto ao rio, à sua margem, de um e de outro lado, nascerá
toda a sorte de árvore que dá fruto para se comer. Não cairá sua folha, nem acabará o seu fruto nos seus meses. Produzirá novos frutos, porque as suas águas saem do santuário, e o seu fruto servirá de comida, e a sua folha de remédio. Diga glória a Deus. Podemos assentar. Ezequiel tem uma visão maravilhosa, e Ezequiel teve muitas visões maravilhosas, e ele vê um rio nascendo um tanto tímido, debaixo de um umbral, do umbral de uma das portas do templo, a porta do Oriente, e este rio nascia do lado direito, no altar dos sacrifícios, dizemos hoje, e este rio vinha, e Ezequiel começa a observar, e o Senhor o chama, e mede mais ou menos 465 metros, e o rio lhe dá nos artelhos, nos tornozelos. E de repente o Senhor mede mais 1000, e o rio lhe dá nos joelhos. E mede mais 1000, e dá nos lombos. E de repente mede mais 1000, e Ezequiel percebe que a profundidade era tamanha, e que não adiantava tentar ficar em pé, tinha que ir a nado. Apenas um exímio nadador poderia entrar naquele linear, naquele limite, para poder nadar no rio. Ezequiel percebe que a visão de Deus, ela é crescente. Ezequiel percebe que Deus começa com as águas dando nos tornozelos e termina com as águas indo a nado. Ezequiel percebe que Deus faz um convite ao seu povo para a profundidade. E quando se fala em profundidade, se fala do trabalhar de Deus na minha vida e na sua vida. Antes de nós começarmos a estudarmos as Escrituras, eu gostaria que você desse a sua opinião sobre onde as águas do Espírito estão. Seus artelhos, elas têm que estar em algum lugar, correto? Se elas não estiverem nem no artelho, tem alguma coisa errada. As águas nos artelhos, nos joelhos, no lombo e a nado. Isso é muito emocionante, porque isso nos dá um ânimo tão maravilhoso e tão gostoso, que nós sabemos que em Deus sempre tem mais. Sempre tem mais. Em Deus sempre tem mais para mim e mais para você. Isso nos anima, isso te anima? Nos anima. Nos deixa perplexos, às vezes amedrontados, mas também nos deixam entusiasmados. Por quê? Porque sabemos que tem mais. Ou seja, eu sei que onde eu estou, tem um lugar em Deus mais profundo para mim. Você sabe que onde você está, tem um lugar mais profundo em Deus para você. Isso te deixa animado, amém? Sim ou não? Amém? E o que você vai fazer com essa animação toda? Você vai aceitar o convite de Deus para ir um pouquinho mais adiante? Quando as águas estão nos artelhos, dificilmente ela te derruba. Dificilmente você é levado por ela. Está tudo sob controle. Você pisa. Quando as águas estão nos joelhos, você começa a perder um pouquinho o controle. Mas quando as águas vêm no lombo, você perde um pouquinho mais o controle. Mas quando as águas elas são a nado, você perdeu totalmente o controle. Ezequiel disse, lá nos últimos 1000 côvados, só a nado. Ele diz assim, como é que ele bem diz assim? Ele diz assim, versículo 5. As águas eram profundas, águas que deviam passar a nado, rio pelo qual não se dá para passar. Pastor, o que significa Deus querer me levar a uma profundidade tão grande que eu não consiga passar a pé por ele? Eu quero usar o exemplo do nosso amigo, que tem sido tão útil para todos nós. Eu quero que você vá comigo em Mateus capítulo 14. De quem que eu falo? Do meu amigo, seu amigo, que hoje é tão parecido às suas fases. Primeiro vamos em Lucas 5. Vamos em Lucas 5. Lucas capítulo 5. Mateus é segundo lugar. Vamos Lucas 5. Abra comigo em Lucas capítulo 5. Jesus começa a pregar na praia. E a multidão começa a apertá-lo. E ele
usa o vento da praia como um alto-falante. Então ele fala e o vento leva. E era essa metodologia que Jesus pregava, não tinha microfone, para uma grande multidão. E então Jesus chega na praia e ele vai pregar para a multidão. E ele vê alguns pescadores, teve uma noite péssima. Quem já teve uma noite péssima, um dia péssimo, uma semana terrível, um mês terrível, um ano terrível? E tem gente que diz, eu tenho uma vida terrível. Existe? E a Bíblia diz assim, que quando Jesus chega, Jesus pede emprestado um dos barcos. E ele pede o barco de Pedro emprestado. Você vê a sorte que você teve? Jesus pediu o seu barco emprestado. Gente, isso é algo formidável. Você nem tinha conhecimento dele, de repente, você aceita um convite, e ele diz assim, posso usar o seu barco? Você diz, pode, estou cansado, já estava lavando as redes, já estava querendo ir para casa, já estava querendo desistir de tudo, já achava que não tinha jeito mais para nada, mas pode. O barco não serviu para pescar, mas serva de púlpito para o Senhor pregar. E Jesus começa a pregar no barco, Pedro estava cansado. Havia trabalhado toda noite sem apanhar nada, mas não era só Pedro. Todos os seus amigos também. E a Bíblia diz assim, que Jesus acabando de pregar, Jesus olha para Pedro e vê que ele não havia nada, ele dependia daquilo, a família dele dependia daquilo, a sobrevivência dele dependia daquilo. Então Jesus diz algo para ele. Eu quero falar de pessoas que as águas estão nos artelhos, para que você se identifique. Pessoas que as águas estão nos artelhos, são aquelas que têm as suas experiências em Jesus, e elas conseguem, engatinhando, e elas começam, lembre-se, por favor, em todo o tempo, que as águas nos artelhos não são ruins. Elas só não podem ser tudo. Águas nos artelhos não são ruins. São uma bênção, bom, mas não podem ser tudo. As águas nos artelhos começam a dar ao cristão uma questão de comparação. O cristão que as águas estão nos artelhos, ele começa a comparar. Comparação boa. Ele começa a analisar, ele diz, espera aí. A Bíblia diz uma coisa, eu estou vivendo outra. As águas do cristão, quando elas estão nos artelhos, ele diz assim, mas espera aí. Tudo bem, eu não consegui. Tudo bem, não deu por meus meios, minha maneira. Mas espera aí. Há um Deus que tudo pode por mim. E eu creio nele. Se eu tiver fé, vai dar certo. Se eu tiver fé, vai funcionar. Qual o objetivo das águas? Quando elas começam a estar nos teus artelhos, nos seus tornozelos, é fazer com que a sua jornada comece a mudar. É mudar a direção da sua caminhada. É mudar a direção da sua jornada. E a Bíblia diz que Pedro ouve do Senhor Jesus, em Lucas capítulo 5, no versículo de número 4, faze-te ao mar alto, lança as redes para pescar, vai ao mar alto, vai pescar, Pedro. Fora do momento, fora da hora, trabalhou a noite toda, tinha experiência, e ele olha e analisa, ele diz, minha experiência, o mar não está para peixe, não estava de madrugada que dirá agora que o sol apareceu, que os peixes estão lá no fundo. E ele começa a fazer a comparação. Mas eu ouvi o que ele disse. Quando as águas começam a ficar nos seus tornozelos, você começa a acreditar no que Deus fala. Você começa a acreditar no que Deus diz. Você começa a confiar. Você começa a descaracterizar sua vontade, descaracterizar sua opinião, descaracterizar o seu achismo. E você olha para a palavra e para a escritura e você diz, não é que Deus tem razão? Não é que Deus está certo? Ele responde assim para o Senhor, olha, eu trabalhei a noite toda. Senhor, eu sou uma pessoa inteligente, eu já tentei isso, tentei aquilo para ser feliz. Eu já tentei inúmeras situações para dar certo, não deu. Agora, eu vou acreditar no que o Senhor diz e vai dar certo. Vai. Quando as águas começam a ficar nos tornozelos, você começa a dizer assim, peraí, tudo bem.
Eu já coloquei em prática todos os meus meios funcionais, todas as minhas maneiras mirabolantes de fazer com que a minha vida dê certo. Mas aí existe algo dentro de você que começa a latejar, que começa a borbulhar, que começa a fervilhar. Aí você olha para a Escritura e você olha para a palavra e diz, mas espera aí, tá, tudo bem, eu tentei, não deu certo. Eu fiz do meu jeito, da minha maneira, não funcionou. Mas espera aí, olha o que Deus diz, olha o que o Senhor Jesus diz. E você começa a desenvolver uma fé, ao contrário de tudo aquilo que você já viveu. Você começa a crer no que está escrito. Você começa a confiar naquilo que você ouviu dele. E ele diz assim, eu trabalhei a noite toda, não apanhei nada. Mas sobre a tua palavra, eu lançarei as redes. Você pode dizer glória a Deus? As águas dos artelhos, você começa a engatinhar e dar os seus primeiros passos de fé. Você começa a crer. Você, lógico, sente medo e insegurança. Você sente todo tipo de nervosismo. Você pondera e analisa. Mas sabe que no final o que ganha? Ganha a palavra de Deus. Quando as águas estão nos artelhos, você começa a ter passos em direção à fé. Você começa a abandonar todo o seu sincretismo, toda a sua maneira, tudo aquilo que você vivia, todo o crédito que você dava, isso e aquilo outro. E você começa a olhar para a palavra e você diz, Deus, isso aí me dá esperança. Eu acredito, eu vou ser feliz, eu vou apanhar os peixes, vai dar certo, vai funcionar. Então as águas dos artelhos significa os seus primeiros passos em direção à fé. Você pode dizer glória a Deus? Você já teve as águas dos artelhos? Pastora, mas e se eu estou por aqui? Seus artelhos estão molhados ou não? Funcionando a cabeça, você já está aqui. Os artelhos estão mergulhados? Estão. Quando você acresce, profunda e cresce, os artelhos estão totalmente afogados nas águas do Espírito Santo. Totalmente mergulhados nas águas do Espírito Santo. Você entende? Está nos artelhos, precisa fazer subir essa água. E a palavra do Senhor diz assim, no versículo abaixo, Pedro diz, trabalhei a noite toda, não apanhei nada, mas sobre a tua palavra eu lançarei as redes. E ele lançou as redes, e fizeram um sinal para os companheiros, e as redes se encheram de peixe. Então no versículo 8, Pedro se prostra diante do Senhor Jesus dizendo, Senhor, ausenta-te de mim que eu sou pecador. Quando as águas estão nos artelhos, existe algum contraponto que são inúmeras as vezes que você acha que você não é digno de estar na presença do Senhor. Que você não é digno de receber esse milagre, que você não é digno de ser alcançado, que você não é digno dessas regalias, que você não é digno disso, digno daquilo outro. E Satanás trabalha com esse contraponto para fazer com que você fique aquém daquilo que Deus te deu. Por favor, todas as etapas têm um contraponto e um perigo. O perigo das águas estarem nos seus artelhos é você permitir que Satanás te convença que você não é único para Deus, e que você não é digno disso, daquilo outro, e que as coisas não vão dar certo, porque nunca deu, porque agora vai dar. Então, quando Pedro vê aquele milagre, ele percebe que aquilo não era uma obra de homem, uma obra natural, e ele se prostra diante do Senhor dizendo, ausenta-te de mim. Quem disse que eu vou ficar longe de você? Eu quero você mais perto de mim. É normal quando as águas estão nos artelhos, que as nossas mãos, os nossos defeitos, as nossas obras e as nossas situações não estejam todas moldadas e lapidadas e mergulhadas. Mas a questão é, as águas estão nos meus artelhos, há esperança para mim. Você pode dizer glória a Deus? E Jesus olha para ele e diz assim, eu não vou ausentar-se de você, ao contrário, você vai chegar mais perto de mim. Diga amém. Agora sim, Mateus 14, quero falar das águas nos joelhos. Vá comigo em Mateus capítulo 14. Eu quero falar para você sobre o crescimento de Pedro. Vamos falar das águas como crescimento, porque é isso que significa, o amadurecimento e profundidade. Pedro agora não tinha uma fé que apenas lançasse redes sobre a palavra, mas Pedro tinha uma fé que
dava a ele a oportunidade de caminhar sobre as águas. A Bíblia diz que o mar se fazia numa tempestade e o barco quase indo a naufrágio. De repente, Jesus aparece ao longe e os discípulos se assustam ainda mais, achando que é um fantasma. E eles começam a gritar de medo, e Jesus: tem de bom ânimo, sou eu, não temam. Pedro diz: o quê? O Senhor andando por cima das águas, eu quero isso. Quando as águas chegam no artelho, você começa a querer mais, desejar mais. Você começa a querer melhorar, você começa a querer fazer mais, você começa a querer se doar mais, você começa a ver situações um tanto ilimitadas para você, você começa a ver possibilidades. Não que as águas nos joelhos não tenham desafios, você conhece o desafio que ele enfrentou. Mas você começa a acreditar mais, você começa a crer mais. As águas estão subindo. E Pedro diz: eu quero isso. Pessoas que as águas alcançaram nos joelhos, elas começam a querer coisas. E eu não estou falando de coisas materiais. Eu estou falando sobre Deus. Elas começam a querer entendê-lo melhor. Elas começam a querer conhecê-lo melhor. Elas querem um pouco mais de profundidade. Elas querem orar um pouco mais. Elas querem buscar um pouco mais. Elas querem se dedicar um pouco mais. Pedro escuta a voz do Senhor Jesus e diz: eu quero isso para mim. O cristão que tem as águas que estão subindo aos seus joelhos, ele começa a ter ideias e planos correspondentes à sua vida espiritual. Analisa comigo. Qual foi a vez que você teve um plano para você que fosse um plano espiritual, que fosse estabelecido para o seu crescimento espiritual? Por que você teve? Porque as águas estão nos seus joelhos. As águas estão subindo. Você começa a ter planos, você começa a sonhar, você começa a querer, você começa a gostar daquilo. Você começa a ter menos medo, você começa a confiar um pouco mais. Você começa a acreditar que aquilo é possível, que vai dar certo, que vai funcionar. Por que não você? Por que não você? Se algumas pessoas conseguem ser livres totalmente, se algumas pessoas conseguem ser infelizes no Evangelho, se algumas pessoas conseguem ter uma vida abençoada no Evangelho, por que você não? Eu digo algumas pessoas porque não são todas as pessoas. Porque existem algumas pessoas que vêm para o Evangelho, mas as suas vidas ficam secas. Elas ficam do outro lado da praia, do outro lado do rio. Sequer uma gota consegue alcançá-las. Agora, se você não colocar o pé na areia, se você não permitir que as águas cheguem no seu artelho, você não vai começar a caminhar os seus passos de fé. Você não vai conseguir entender algumas coisas que são essenciais para que você entenda. E a Bíblia diz que as águas de Pedro já estavam dando nos joelhos. Nos joelhos. E a Bíblia diz que ele escuta Jesus falar com ele. E ele diz assim: Senhor, se é o Senhor, manda-me ter contigo. Porque eu vou. O barco estava parado. Sabe, diga para o seu irmão que hora que as ondas e a tempestade se acalmaram. Quando é que Jesus mandou a tempestade se acalmar? Diga para ele. Só depois que Jesus entrou no barco. Só depois que Jesus entrou no barco que ele aquietou o vento. Sabia? Às vezes você quer as obras dele só porque ele está presente do seu jeito, da sua maneira e da sua hora. Jesus só acalmou a tempestade quando Jesus entrou dentro do barco. Aquieta-te. Se fez bonança. O barco estava todo trêmulo e saculejando de um lado para o outro. E Pedro se esforça e ele vai na beira do barco e coloca o pé sobre a água. E ele percebe que o pé dele não afunda. E ele começa a andar. E ele começa a ter uma experiência maravilhosa que nenhum dos discípulos nunca tiveram. E os discípulos lá do barco olhando aquilo, tudo escuro, de noite, ruim situação. E Pedro se movendo pelo vulto que estava vendo, indo em direção ao Senhor Jesus, andando sobre a água. Lembra que nós estamos falando de águas crescidas e águas que têm que chegar a nado? Quando as águas estão nos seus joelhos, é maravilhoso. Você começa a enfrentar desafios espirituais, desafios emocionais. Você começa a crescer, mas tem um contratempo aí.
você ainda se deixa levar pelos temporais. Você ainda sente os ventos. Os ventos não só sopram do lado de fora, eles conseguem contaminar, eles conseguem levantar, eles conseguem suspender, abaixar, eles conseguem ainda fazer. E a Bíblia diz assim que Pedro, andando sobre as águas, ele começa a sentir o vento. Mas espera aí, o vento está soprando desde sempre. Desde sempre. Por que ele não sentiu o vento na hora que ele desce do barco? Porque na hora que ele desce do barco, ele estava dominado por aquela situação onde ele estava andando sobre as águas. Por que no primeiro, no segundo e no terceiro, não? Porque ele estava dominado. Mas de repente, quando ele começa a acostumar-se, essa é a palavra-chave. Quando ele começa a acostumar-se com o milagre, quando você começa a acostumar-se com a salvação, quando você começa a acostumar-se com a bênção, quando você começa a acostumar-se com o culto, quando você começa a acostumar-se com a libertação, quando você começa a acostumar-se com a ceia, os ventos continuam os mesmos, mas para você eles são muito fortes e ele te afunda. O cristão precisa lembrar aquilo que Jesus disse. Por que deixastes o teu primeiro amor? Porque você está morno. Não se acostume com o seu milagre. Você é salvo. E todos os dias você celebra a sua salvação. O seu nome está escrito no livro da vida. Tem muita gente que está marchando para o inferno. Você é livre, Jesus te libertou. Ele tem uma obra maravilhosa e poderosa na sua vida. Olha para o seu irmão do lado e vê. Se as coisas do céu já se tornaram comuns para ele. Olha dentro do olho dele. Cantar é normal, ouvir a palavra é normal, vir para o culto é normal, é comum, tomar a ceia é comum, ler a Bíblia é comum, tudo ficou comum, tudo entrou dentro do generalizado. Então o que vai acontecer? Quando o vento soprar, ele vai te afundar. Quando Pedro desce do barco e ele começa a andar, ele está impactado. O evangelho te impactou um dia? Amém? O evangelho continua te impactando? Meu Deus, meu Deus, meu Deus, você diz todos os dias, isto é formidável, isto é terrível, isto é maravilhoso. Todos os dias você levanta da sua cama e você diz, eu sou salvo, meu nome está escrito no livro da vida, aleluia. Jesus vai vir me buscar, Ele é o Senhor da minha alma, é o dono da minha vida. Ainda existe esse entusiasmo, ainda existe essa alegria, ainda existe esse impacto que o evangelho faz em você. Existem pessoas que não são mais impactados por canções, não são mais impactados pela palavra, não são mais impactados pelas obras de Deus à direita, à esquerda, sobre, ao redor. Por quê? Porque as coisas ficaram comum. Não é comum você respirar, não é comum você estar vivo, não é comum, nada é comum, é um milagre. É um milagre. E o risco de você deixar que as águas fiquem apenas nos seus joelhos é você começar a olhar para a sua vida e levá-la tudo a um contexto comum. Você é salvo, você é abençoado, não ligo para isso, você diz. Você tem uma igreja boa, bons pastores, bons amigos, tudo comum, tudo comum. Você tem uma boa família, tudo comum. Tudo aquilo que Deus fez cai no anonimato. Tudo aquilo que Deus está fazendo cai no desinteressante. Tudo aquilo que Deus vai fazer cai aonde? Totalmente no descaso. Não é comum. E Pedro começa a andar e de repente as pisadas sobre as águas se tornam comuns. E ele diz, meu Deus, onde é que eu estou? Estou no meio do mar. E o vento está soprando. Quando ele deixou de estar impactado e começou a prestar atenção no vento que tocava as suas vestes, ele começa a afundar. Sabe qual é a distância que ele estava de Jesus? Uma abraçada. Aí dá para explicar mais alguma coisa? Cuidado quando você está quase lá. Você ainda não está lá, você está quase lá.
Não pense que está tudo bem. Não pense que está tudo seguro. Não pense, você está quase lá, você ainda não está lá. Eu ainda não estou no céu, você ainda não está no céu. Nós ainda não estamos na Nova Jerusalém. Cuidado, existem pessoas se afogando quase lá, quase perto, uma abraçada. E quando ele começa a afogar e engolir água, e ele diz assim: Senhor, socorra-me. Sustentado pela fé até ali, e agora sustentado pelos braços do Senhor. Aleluia! Se não for os braços dele, não é não? A Bíblia diz em Mateus capítulo 14, versículo 30, mas sentindo o vento forte, teve medo. E começando a ir para o fundo, clamou dizendo: Senhor, salva-me. E Jesus, estendendo a mão, segurou e disse: Homem de pequena fé, por que duvidaste? Estava tudo tão bem, estava tudo tão seguro. As águas, elas começam a ficar nos seus artelhos e elas começam a direcionar a sua jornada para o desafiante. Ela começa a ensinar você a fazer comparações e fazer a palavra ganhar pontos e ganhar notoriedade dentro de você. E quando as águas começam a ficar nos joelhos, você começa a ter mais coragem, você começa a descer de barco, sim, você começa a confiar no Senhor Jesus, sim, mas tem um contraponto, porque ainda não está a nado. Você pode olhar para as circunstâncias e elas podem te levar a beber uns bons caldos. Quero que você vá comigo em Mateus 16. Quero falar agora das águas nos lombos. Joelhos, próximo passo, lombo. Mateus capítulo 16, versículo de número 13. Uma das palavras de Jesus sobre a igreja mais esclarecedoras sobre a autoridade espiritual da igreja. Jesus olha e diz assim: quem dizem os homens que eu sou? João Batista, Elias. E Jesus olha para eles e diz: e vocês, quem diz que eu sou? Quando as águas estão nos lombos, você sabe quem é Jesus. Você não conhece ele? Mateus 16, 13. De ouvir falar. Você conhece ele de vida. A voz dele não é uma voz rouca, sombreada. Você escuta ele falar com você. Ele fala, ele te direciona. Ele é seu amigo, seu companheiro. Ele é amigo da sua alma. Ele é amigo do seu coração. Quando as águas estão no lombo, você não sofre mais com aquelas carências humanas. Quando as águas estão nos lombos, você não fica mais dependente que uma pessoa te ame, que outro goste de você, que o outro cuide de você. Você tem aquele que preencheu todas as lacunas e todos os vazios do seu ser. Você é pleno. Você é uma pessoa plena? Olha do lado que você vai ver, sim ou não? Inteira, íntegra, cheia, transbordando, abarrotada de Jesus. Feliz da vida. Sem nenhum tipo de problema. Quem disse isso? Não. Mas com tudo sob controle. Aquilo que Jesus está trabalhando. Aquilo que Jesus deixou para depois. Aquilo que é tudo em ordem. Quando a água, elas estão nos lombos, o que acontece com você? Você sabe quem é Ele. Você sabe que Ele é o seu Cristo, que Ele é o Senhor da sua vida. Você sabe que Ele é o muro contra a sua tempestade. Você sabe que Ele é a água que sacia a sua sede, o pão que mata a sua fome. Você sabe que Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Você sabe que Ele é a raiz de Davi, o leão da tribo de Judá. Você sabe que Ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Você sabe que Ele é aquele que é o seu advogado, o seu intercessor. Você sabe quem Ele é. E você tem confiança.
E você tem certezas. E você tem um coração seguro, um coração feliz, um coração contente. Você sabe o que é paz, porque Ele é o príncipe da sua paz. Você sabe o que é segurança, porque Ele é o seu porto seguro. Você sabe o que é confiança, porque a sua confiança está nele. Você é como uma árvore plantada junto a ribeiros de águas, que no devido tempo dá o seu fruto e no verão as folhas não ficam murchas. Você sabe disso. Você sabe que Ele é o seu ajudador. Por isso, nos momentos de dificuldade, você continua confiando nele. Você sabe que Ele é amigo e Emanuel. E nos momentos de solidão, quando você deveria ser abraçado, quando você deveria ter uma companhia, você sabe que Ele está ali. E você sente a presença dEle, o amor dEle, a graça dEle e o poder dEle. E só de pensar que você poderia não estar tendo isso, você preferia morrer. Você sabe quem Ele é? Amigo, companheiro, ajudador. Jesus. A melhor coisa que eu e você já fizemos na nossa vida. Não tem nada mais melhor que isso, mais digno, mais. Aceitaríamos Jesus milhões e milhões de vezes, se fosse preciso. Mas não precisa, por quê? Porque Ele já estabeleceu o governo dentro de mim e dentro de você. Você pode olhar para Ele agora? Conforme eu estou falando, você pode olhar para Jesus agora? Ele está aí dentro de você. Você pode olhar para Jesus agora? O que Ele está fazendo? Será que Ele está com o moleiro? Porque agora é a fase? Ou será que agora Ele está com o cajado e a vara na mão? Porque você precisa ser apacentado? Ou será, como nós falamos à tarde aqui, Ele está como ourives, polindo a sua joia preciosa? Como Ele está? Ou será Ele está apenas sentado no trono dEle, esperando para conversar um pouquinho com você? Ou então, você olha para Ele dentro de você, e aqueles olhos, aquele olhar. Você sabe por que você chegar no céu não vai ter como um anjo fingir que é Ele? Nem o querubim mais famoso, mais glorioso, não vai ter como enganar você. Porque você conhece o cheiro dele. Você conhece o jeito dele. Você conhece a expressão dele. Você conhece tudo. Não tem como. No céu você não vai confundir Elias com Jesus. Você não vai confundir João Batista com Jesus. Você não vai confundir ninguém com Jesus. Porque a hora que você olhar para Ele, meu irmão, não é por causa do brilho dele, do sol, não. Não. Ele vai olhar e você vai olhar para Ele. Ele vai dizer, eu te conheço. Você vai dizer, também te conheço, Senhor. Nós nos conhecemos. Foi uma jornada longa chamada vida. Nós nos conhecemos. Por isso que não vai ter como. Não vai ter como você confundir. Um dia alguém chegou para mim e disse assim, pastora, mas será que no céu eu não posso confundir Jesus? E chegar lá, eu vou ver Elias achando que é Jesus? Não tem jeito. Não tem jeito, não tem jeito, não tem outro jeito. É o cheiro dele, é a voz dele, é a impressão dele, é a maneira dele, é tudo dele que você é apaixonado, você ama. Você conhece de cor salteado, você conhece as pisadas dele quando vem te acordar de madrugada, te cutucar dizendo, venha, vamos falar comigo. Você conhece tudo sobre ele. Isso é maravilhoso. E ele é o seu melhor amigo, amém? Que coisa boa que você fez na sua vida. Fazer crescer essa amizade. Fazer crescer esse companheiro. Eu aceitei Jesus muito novinha. Eu nunca soube o que era solidão. Na minha vida, eu nunca soube o que era solidão. Porque quando eu recebi Jesus, eu não tinha ninguém, eu não tinha nada. Então eu disse assim, Senhor, vai ser tudo para mim. Tudo para mim, tudo para mim, tudo para mim. Então eu nunca soube o que é solidão. Mas deve ser muito ruim ser só. Deve ser muito ruim se sentir só. Mas eu quero dizer para você, Jesus é o seu companheiro. Jesus é o seu amigo. Ele enche aqui dentro. Vou dizer de novo para você. Olha para dentro de você. O que ele está fazendo? A visão mais boa, a visão mais linda que eu tenho, não é quando eu olho para o céu, para o sol, para a lua, para as estrelas. A visão mais linda que eu tenho é quando eu olho para dentro de mim e eu vejo o meu Senhor habitando, governando. Eu vejo o meu Senhor regendo a minha vida. Essa é a visão mais linda da glória de Deus. Você pode dizer amém? E as águas estavam nos lombos e Pedro abre a boca e diz, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. O Cristo, Filho do Deus vivo.
Ah, Simão, não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que está nos céus é quem trouxe essa revelação. Quando as águas estão nos lombos, você consegue saber coisas, você consegue discernir coisas. Eu não estou dizendo que você vai ser um expert em todos os assuntos da vida, mas existem algumas coisas que você vai discernir. Você vai crescer em dons, crescer em talentos. Pastora, qual é o contraponto das águas no lombo? O contraponto é você se esquecer que as águas podem estar nos lombos, e as águas te capacitam, e as águas te habilitam, e as águas te faz, e as águas, mas o poder ainda é das águas, e você continua só um ser humano. O contraponto das águas nos lombos, onde muitos têm perdido a graça, onde muitos têm caído da graça, onde muitos têm caído da fé, é achar que porque eles conseguem ter da parte de Deus essa intimidade, eles conseguem ter da parte de Deus toda essa situação magnífica, gloriosa e poderosa dentro de si, e eles começam a achar que são eles. Olha como eu sou bom, como eu faço isso. Gente, como que eu discorro de uma maneira, gente, como eu. Esse é o equívoco. Esse é o perigo das águas nos lombos. Você precisa entender pelo resto da sua vida que o seu milagre é por causa das águas. Os feitos de Deus é por causa das águas. São as águas, é o Espírito Santo, é o amor de Deus, é o poder de Deus. E eu e você continuamos humanos, seres humanos, pessoas totalmente limitadas, pessoas que, se sairmos da água, nos tornamos as pessoas mais pobres e as mais miseráveis da face da terra. Diga para o seu irmão, são as águas que faz isso em mim e em você. Que nos faz sobrenaturais, que nos faz enxergar coisas que ninguém vê, que nos faz ter dentro de nós alegrias, prazeres, questões, realizações que ninguém consegue, são as águas. E aí Pedro abre a boca de novo e diz, tem piedade de ti, Senhor, não te acontecerá isso. Arreda-te de mim, Satanás. Esse é o contraponto de você não ir a nado e ficar com as águas apenas nos lombos. Eu quero dizer uma coisa para você. Muitos crentes que ficaram com as águas nos lombos e não foram a nado, caíram da fé. Porque a soberba é fatal. A soberba não respeita ninguém. Agora eu quero que você vá comigo em João capítulo 21. Eu quero que você leia um versículo comigo. E eu quero que você descubra, neste versículo, Pedro havia negado Jesus por 3 vezes. Jesus o encontra na praia, dá de comer a ele e aos seus companheiros. E chega para Pedro e diz assim, Pedro, tu me amas? Amo, Senhor, tu sabes que eu te amo. Pedro, tu me amas? Amo, Senhor. 3ª vez, constrangido e intimidado e com vergonha, Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Quando é que você tem as águas que vão a nado? Quando as suas misérias são expostas diante de você, sem nenhum tipo de problema. Achou que eu ia falar outra coisa? Quando é que você está a nado? Que você alcançou a maior profundeza do Espírito Santo? Quando todas as suas misérias são levadas na sua face. E você é convocado a ter confissões. E você fala da sua verdade e daquilo que existe. E você fala, tu sabes, Senhor, o Senhor vê tudo. As águas a nado é quando você sabe que Deus vê tudo. Você não esconde nada. Suas misérias estão todas explícitas diante dele. Todas escancaradas diante dele. O Espírito Santo mostra, o Espírito Santo fala. Não tem que fazer aquelas peripécias. Existe crente que para o Espírito Santo tocar num assunto, é um culto, 2 cultos, 10 cultos, 15 cultos, 1 cântico, 2 cânticos, 20 cânticos, para que ele possa suspeitar que o Espírito Santo está falando alguma coisa, de tão endurecido que está o coração dele. Espera aí, quando é que você está nas profundezas das águas, e você está a nado, quando as suas misérias são escancaradas diante de você, e você diz, Senhor, tu sabes tudo.
Segunda característica das águas a nado. Esse versículo eu quero que você leia e discirna. Versículo de número 18. Segunda característica. É quando o amor pelo seu Senhor é maior que tudo na sua vida. Maior que sua vergonha, maior que seu pecado, maior que sua concupiscência, maior que tudo. Segunda característica de você a nado, as profundezas, é o seu amor por Deus. É maior que tudo. Primeira característica, as suas misérias. O Espírito Santo fala com tranquilidade e você já vai trabalhando nelas. Não precisa de 20 cultos, não precisa de você tropeçar, vir com o joelho todo ralado. Não, o Espírito Santo aborda, fala, você já vai trabalhando, já vai tratando. Segunda característica, o amor do seu Senhor está acima de tudo, até da sua vida. Você ama a Deus desesperadamente? Quem ama a Deus aqui desesperadamente? Desesperadamente, absurdamente. É algo que domina você, domina a sua vida, domina a sua existência, domina a sua mente, domina tudo. O seu amor por Deus é maior que tudo. Terceira característica, versículo de número 18. Na verdade te digo que quando eras mais moço, te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias. Mas quando já fores velho, estenderás as tuas mãos e outro te cingirá e te levará para onde tu não queiras. Terceira característica, a nado. Diga para a sua irmã, para o seu irmão do lado, qual é baseada nesse versículo. Claro que o versículo abaixo explica sobre que tipo de morte que Pedro iria morrer. Mas não vamos falar sobre isso. Quando eras mais moço, você te cingias a ti mesmo. Você se vestia a ti mesmo e você ia para onde você queria. Mas quando você for mais velho, outras pessoas vão te cingir. Nem vestir a sua roupa você vai vestir. E elas vão te levar para onde você não quer ir. Jesus está falando aqui da prisão de Pedro. Jesus está falando do encarceramento dele. Jesus está falando do tipo de morte dele. Mas vamos traduzir isso a nado. O que significa? Quando você vai a nado, o seu querer não tem mais relevância. Enquanto o seu querer for algo pertinente na sua vida, você está em qualquer lugar, menos a nado. Sua vontade, seu eu, sua afinidade com a vida, com as preposições da vida. Aqueles que estão a nado, o seu querer não tem mais relevância. Te levarão onde você não quer. Você não vai poder nem se vestir a si mesmo. Estará algemado, preso. As pessoas irão te vestir. Você não terá nem a liberdade de vestir você mesmo. A nado significa que é o Espírito Santo quem define. É o Espírito Santo quem discerne. É o Espírito Santo quem dirige o que você vai viver, quando você vai viver e de que maneira você vai viver. Isso é a nado. Percebe por que muitas pessoas não estão a nado? Primeiro, qual é a característica do a nado? Misérias, tranquilo. Não precisa nem de palavra. A hora que está aqui dentro o Espírito Santo, isso aqui assim, isso vem daqui, tá. Agente poderoso. Amor por Deus absoluto, extremo, apaixonante. E terceira, governo geral do Espírito Santo. Não é o que você quer, não é o que você gosta, não é do jeito que você quer, não é do jeito que você gosta. É o Espírito quem exerce governo. É totalmente o Espírito Santo. Jesus diz assim, quando você era mais moço, mais jovem, imaturo, você ia para onde você queria, você se vestia, você cuidava de você mesmo. Mas a partir do momento que você envelhecer, não será mais. Isso é o que você vai viver. Ir a nado é ser de tal modo, íntimo com Deus, que a sua vida está na direção. Se ele olhar para você e diz assim, eu vou te provar. E ele prova, claro, ele prova todo sem problema. Mas aí não tem chilique, não tem tipo, ai meu Deus, eu estou no deserto, nada disso. Ele diz, eu vou usar a sua vida para ensinar alguém. E ele vai, usa. Eu sei que Deus usa tudo. Mas eu estou dizendo, quem vai a nado não dá problema, não enrosca. Não enrosca.
Diga para o seu irmão o que era ir a nado. Misérias sendo trabalhadas constantemente. O amor por Deus sendo algo confesso, professado, absoluto. E o governo absoluto do Espírito Santo sobre sua persona, sobre sua personalidade. O rio mediu mais 1000 côvados e Ezequiel diz, não dá mais, agora é só nado. Você diz assim, pastora, mas explicando isso aí, quem que vai querer ir a nado? Quem que vai querer ir a nado? O terceiro nível. Quais são as pessoas mais felizes nesses 3 estágios? Artelho, joelho, lombo e a nado. Quais são? Os 4 estágios. Qual você acha que é? Quais as pessoas que conseguem descansar mais em Deus? Quais são as pessoas que conseguem mais confiar em Deus dos 4 estágios? O que você acha? Quando? A nado. Quais são as pessoas mais tranquilas, mais confiantes, mais abençoadas, mais cheias de fé, mais crentes, mais ousadas, mais fortes, mais vorazes? Quais são? Tem um preço, não tem? Tem um preço. Então vamos lá. Águas nos artelhos. Primeiros passos da fé, maravilhoso, onde você começa a ponderar entre sua experiência e a palavra ganha. Mas as águas não podem ficar só nos artelhos, você precisa continuar, porque senão você vai querer se afastar de Jesus, toda vez que você olhar um defeito, uma mazela, toda vez que Satanás te colocar numa situação diminuta, você vai dizer, eu mereço isso mesmo, é bom. Águas nos joelhos, quais são as características? Você olha e diz assim, bom, eu posso, o Senhor diz, a palavra dele diz, eu posso andar sobre as águas, eu posso crer, eu posso confiar, eu posso usufruir de tudo aquilo que Deus tem para mim. Mas qual é o contraponto? É fazer com que todas as bênçãos de Deus se tornem comuns e você começa a sentir o vento forte e afundar. As águas nos lombos, onde você sabe quem é Jesus para você. Onde Jesus é tudo aquilo que você mais ama, mais gosta, mais quer ficar perto, seu maior companheiro. Mas qual é o perigo? De você não ir a nado. Todos os 3 estágios têm perigo de você perder. Os artelhos, qual é? É você achar que os seus defeitos podem te afastar de Jesus. Os joelhos, quais são? As águas nos joelhos. É você sentir o vento forte. As águas dos lombos, qual é? É você achar que tem alguma coisa a ver com você, tudo que Deus está fazendo, e ser dominado pela soberba. Qual é o perigo de ir a nado? Nenhum. Nenhum. A nado não tem perigo. Nenhum. Ali é o Espírito quem te move, ele que diz, vai aqui, vai ali, vem acolá, vai, sobe, abaixa, agora vai naquele canto, vai no outro. Somente quando você estiver a nado que você não correrá mais riscos. Por isso que você precisa buscar essa profundidade do Espírito Santo e das águas do Espírito Santo. Você pode dizer amém?